Bom dia, pessoal. Bom, finalizando esse artigo, eu vou mostrar uma pequena diferença aí que existe entre o RIP V2, tá? Que é o RIP que a gente usa para IPv4, para a família de endereço IPv4, e o RIP NG, que é para a família de endereço IPv6, tá? Essa pequena diferença diz respeito a como o RIP NG calcula a sua métrica, que é um pouquinho diferente do RIP V2, tá? Bom, imagina o seguinte, a gente tem uma topologia aqui, tá? Uma topologia bem simples. A gente tem dois roteadores, tá? Aqui eu tenho R2, aqui eu tenho R4. São diretamente conectados, tá? Na interface 0/1 em ambos os lados, tá? Bom, e aí uma topologia é bem simples, tem dois roteadores diretamente conectados e cada roteador tem uma loopback, tá? No 2 vai ser 2, 2, 2, 2, 4 vai ser 4, 4, 4, tá? E aí tem um range de IP entre eles para fazer conectividade. E aí eu habilito o RIP e RIP NG aí para rotear o loopback desses equipamentos, para um enxergar o outro, um enxergar o loopback do outro, tá? Então, eu já deixei pronta a configuração aqui. Se eu for dar uma olhada aqui, você vai ver que é uma configuração bem simples, tá? Aqui eu tenho rodando o RIP versão 2. Estou anunciando a loopback, tá? E estou anunciando a interface FAT 0/1 no RIP, vou participar do RIP, tá? Da mesma forma, eu estou fazendo a mesma coisa para IPv6, tá? Que está aqui, o RIP habilitado, o RIP NG e o processo dele global, né? Que bem, não tem nada que você tem que configurar praticamente, tá? Isso eu fiz dos dois lados. Então, tá lá o loopback, a interface FAT 0/1, tá? E RIP-NG. Bom, e aí, se a gente for dar um show IP route RIP para ver através do roteamento IPv4, legal. Ele está recebendo o loopback do R4, tá? Está aqui codificado, tá? Através do roteamento. Se eu fizer a mesma coisa para IPv6, eu estou recebendo essa rota RIP. Deixa eu ver aqui. Estou recebendo. É que aqui ficou como 2002 2.6. Deixa eu arrumar isso aqui para não confundir. Vou tirar esse 6 e vou deixar 4 para ficar mais uma coisa mais lógica, tá? Aí se eu for lá no 2, estou lá recebendo o 4. Então eu tenho o IPv4 e IPv6 com RIP, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, tirar um espaço aqui para a gente comparar as duas tabelas de roteamento. Bom, então tá aí, tá as duas tabelas de roteamento. E aí, o que acontece? Às vezes você vai configurar, você vai colocar uma política na sua rede para fazer engenharia de tráfego, e aí você define um documento padrão, né? Normalmente a gente usa no RIP aquela funcionalidade chamada offset list, né? E aí você calcula, não, para mim conseguir fazer engenharia de tráfego, eu tenho 2 links, eu quero que o tráfego passe por um link só. Vou gerar uma política aqui, eu vou colocar 1 ponto, 2 pontos na métrica do RIP através do offset list, tá? Só que o RIP V2 calcula a métrica de uma forma e o RIP NG de outra forma, tá?
Se você for um bom observador, você vai ver que já tem uma coisa estranha aí. Tá? O que está estranho? Né? Veja que os dois roteadores estão, né, que nem eu mostrei na topologia, estão diretamente conectados, tem um loopback e mais nada. Tá? Só que olha como o HIP V2 calculou a métrica, ele calculou o hop count como 1. E olha como o HIP NG calculou a métrica, ele calculou o hop count como 2. Tá? Por que isso? Porque quando foi implementado o HIP V2 na RFC, o HIP V2, eles mudaram a parte de algoritmo de cálculo de rota. Tá? No HIP V1, no HIP V2 para o HIP V4, quando um roteador envia uma atualização, tá? HIP, por exemplo, o R2 envia para o R4, ele pega a atualização e no momento que ele vai enviar a atualização, ele adiciona um ponto no hop count, tá? Na contagem de salto. Então, se a loopback aqui está diretamente conectado, né? Teoricamente ela tem a métrica, teoricamente não, tem a métrica 0, né? O loopback do R2. Na hora que ele vai enviar isso para o R4, ele vai lá e adiciona um ponto na métrica. E aí quando chega na R4, chega com métrica 1, a R4 não toma nenhuma ação, ele simplesmente pega a atualização, né? Faz os cálculos, né, que o roteador faz padrão, vê se não tem uma outra rota com outro, a partir de outro protocolo, aí se tiver ele vai ver qual que é a menor administrative distance, e assim por diante, os cálculos padrões que o roteador faz e insere isso através de roteamento. Tá? Legal. Já o HIP-NG, né, é diferente. Como que o HIP-NG trabalha? Bom, quando o R2 ele vai enviar uma atualização para o R4, ele trabalha da mesma forma. Então ele vai lá, envia a atualização e ele adiciona um ponto naquela atualização em relação ao hop count, para se contabilizar, para dizer eu estou no caminho, tem eu no caminho que sou um roteador. Tá? Quando o R4 ele recebe essa atualização, o HIP-NG, o comportamento é diferente. Ele adiciona mais um ponto. Tá? Ele adiciona mais um ponto naquela atualização. Por isso que a gente vê lá que no HIP-NG a métrica é 2 e no HIP V2 a métrica é 1. Tá? Ele adiciona mais um ponto. Então, o que a gente chega à conclusão? Que sempre a métrica do HIP-NG vai ser um ponto a mais do que a métrica do HIP versão 2. Tá? Isso é uma questão de conceito, né? Porque se a gente for olhar, né, da perspectiva de R4, para R4 chegar na R2, a gente pode interpretar de duas formas. Bom, quantos hops count tem? A forma mais lógica seria um só. Né? Não, tem um hop count só. O R4 tem que passar a informação para o R2 e o R2, né, vai chegar lá essa informação no destino. Tá? Mas o HIP-NG ele não contabiliza assim, ele vê da seguinte forma: na hora que eu recebo a rota, eu já me contabilizo no caminho, e aí quando ele envia a rota, quando ele envia essa rota para um outro vizinho aqui, né, se caso tivesse um outro vizinho, aí ele não ia colocar mais um hop count. Se tivesse mais um outro router aqui, tá? Como ele já adicionou o hop count quando ele recebeu a rota em através de roteamento, quando ele enviar essa atualização para o próximo vizinho, ele não vai colocar mais um ponto, né? Senão ele está colocando 2 pontos na atualização na rota, né? Então, se a gente tivesse, sei lá, o R5 aqui, tá? Ele enviaria essa atualização com 1, esse aqui colocaria mais 1, colocaria 2. Na hora que ele enviasse para o R5 já contabilizaria e seria 3. Tá? Então, essa é a grande diferença do HIP V2 com o HIP-NG. O HIP-NG ele sempre calcula a métrica quando ele recebe. Tá? E o HIP V2 ele sempre calcula a métrica quando ele envia. Calcula, que eu digo, vamos lá, vamos voltando, né? Consertando isso que eu falei. Né? Calcula, ele sempre adiciona o hop count, no caso do HIP V2, quando ele envia a atualização. E no HIP-NG, ele sempre adiciona o hop count quando ele recebe a atualização. Por outro lado, o HIP-NG, quando ele envia a atualização, ele não adiciona mais um ponto de hop count. A não ser, né, seria a exceção, se é uma interface diretamente conectada. Aí sim ele adiciona. Tá? Aí ele adicionaria. Então essa é a grande diferença. Então,
Você tem que tomar cuidado com isso, porque se você for gerar uma política para sua rede, você tem que se atentar a esse pequeno detalhe, né? Porque se você for colocar um offset list igual para IPv4 e IPv6, um RIP, IPv2 e PNG, você vai ter cálculos, você tem que contabilizar esse ponto a mais aí que ele está adicionando, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço aí, um bom dia para todos.